Imagina só, você andando tranquilo e de repente aparece na Grécia Antiga, filósofos discutindo, soldados com lanças, e você segurando uma arma do futuro. Para eles, isso não seria tecnologia. Seria praticamente magia. Um único disparo poderia mudar batalhas, ou até a própria história. Os soldados gregos lutavam com lanças, escudos e formação. Agora imagine a reação deles vendo uma arma que dispara trovões. Filósofos como Sócrates provavelmente tentariam entender aquilo. Seria ciência, magia, ou um segredo dos deuses. Um único disparo ecoando pelo vale. E de repente, todo mundo entenderia que o mundo acabou de mudar. Mas uma pergunta permanece: você mudaria a história? Às vezes, tudo começa com algo simples. Apenas uma cerveja para relaxar. Mas nem sempre pensamos nos efeitos que o álcool pode trazer para o corpo, para a mente e para as decisões que tomamos. Quando o consumo se torna frequente ou exagerado, o álcool pode prejudicar a saúde, afetar o equilíbrio e reduzir a capacidade de tomar decisões seguras. Beber e dirigir é uma das decisões mais perigosas que alguém pode tomar. O álcool reduz reflexos, atenção e pode transformar segundos em tragédias. O consumo frequente de álcool pode afetar diversos órgãos do corpo, como fígado, coração e cérebro. O que parece inofensivo no momento pode trazer consequências a longo prazo. Refletir sobre nossos hábitos é o primeiro passo para escolhas mais saudáveis. Às vezes, a melhor decisão é simplesmente dizer não. Na Grécia Antiga, os guerreiros lutavam com espadas e lanças. Mas imagine se um tanque de guerra surgisse no campo de batalha, enquanto os hoplitas marcham em formação. Uma máquina de guerra atravessa o exército, entre templos e ruínas milenares. O tanque avança como uma força impossível para aquela era. Escudos de bronze não param aço, e o campo de batalha nunca mais será o mesmo. Do alto das colinas, uma máquina de guerra observa uma civilização inteira. Quando a batalha termina, apenas fumaça, silêncio e um tanque impossível permanecem. Você viu o que aconteceu quando um esqueleto apareceu na Grécia Antiga com uma pisa? No meio da praça, filósofos e soldados cercam o esqueleto. Ninguém entende quem ele é, nem o que tem naquela caixa. Então ele abre a caixa, e todos ficam em silêncio. Um pão redondo com queijo derretido aparece diante deles. Um filósofo cria coragem, pega um pedaço, e dá a primeira mordida. Em segundos, a praça inteira entra em festa tentando pegar um pedaço. E foi assim que tudo começou, quando um esqueleto apareceu na Grécia Antiga com uma pizza. E se você levasse um hambúrguer para a Grécia Antiga? No meio da ágora, entre filósofos discutindo o sentido da vida, surge algo totalmente inesperado. Pão macio, carne suculenta e queijo derretido. Será que Sócrates iria questionar o sabor? Ou pedir a receita? Os filósofos observam o hambúrguer como se fosse um mistério do universo. Um deles pergunta: mas afinal, isso é comida ou filosofia? Um cidadão corajoso dá a primeira mordida. Silêncio na multidão. E então os olhos se arregalam. Talvez este seja o maior avanço culinário desde o azeite de oliva. Um esqueleto aparece de repente no meio da Grécia Antiga, segurando uma garrafa moderna de Coca-Cola. Soldados avançam com lanças levantadas. Eles pensam que aquele esqueleto pode ser um espírito, ou algum tipo de mensageiro dos deuses. O rei observa tudo do seu trono de mármore. Ele ordena que ninguém ataque, porque quer entender que objeto estranho o esqueleto está segurando. Filósofos se aproximam curiosos. Eles analisam a garrafa, discutem entre si. Um filósofo cria coragem e prova a bebida. Seus olhos se arregalam imediatamente. Toda a Grécia Antiga começa a discutir o mistério daquela bebida impossível. E se um doutor moderno simplesmente aparecesse na Grécia Antiga? Os filósofos se aproximariam curiosos, tentando entender como aquele estranho conseguia diagnosticar doenças apenas olhando, tocando e fazendo perguntas. Enquanto muitos médicos da época ainda acreditavam em espíritos ou deuses causando doenças, quando ele limpasse uma ferida antes de tratá-la, algo simples no nosso tempo. E não demoraria muito para que o rei chamasse aquele homem misterioso. Mas a verdadeira pergunta é: será que os gregos o veriam como um gênio, ou como alguém que desafiava os próprios deuses? E se você viajasse com um explicar PS5 para a Idade o que Média? é um videogame. Sócrates perguntou, mas isso traz felicidade verdadeira. Segundo problema, eletricidade ainda não tinha sido inventada. Eu tentei usar fogo. Não funcionou. Agora eu estou preso em um loop temporal, repetindo o mesmo erro.
tentando ligar meu PS5 em 400 anos antes da eletricidade existir. No final, eles acharam que era um tipo novo de instrumento musical. Talvez eu deveria ter trazido uma extensão. Ele observa o processo. Milhares de homens trabalhando duro, mas sem organização clara. Então ele faz o que qualquer engenheiro faria. Começa a redesenhar tudo. Com novas instruções, ele reorganiza os trabalhadores. Cada grupo tem uma tarefa específica. E o movimento das pedras começa a fluir muito mais rápido. O que antes levava décadas. Começa a acelerar. E a pirâmide cresce diante dos olhos de todos. Graças a um pouco de engenharia moderna. Às vezes, tudo que a história precisa é acentuada de uma ideia nova. O que aconteceria se 10.000 volts atravessassem o seu corpo agora? No primeiro milissegundo, a eletricidade não apenas queima sua pele. Ela usa seus vasos sanguíneos e nervos como uma autoestrada. Seus músculos sofrem uma contração tão violenta que a força pode, literalmente, arrancar seus tendões dos ossos ou causar fraturas espontâneas. É como se seu próprio corpo tentasse se quebrar de dentro para fora. Ao chegar no esqueleto, o calor é tão intenso que pode causar algo assustador, pérolas de osso. O cálcio derrete e se solidifica em pequenas esferas de cerâmica nos seus membros. Em segundos, o sistema nervoso é frito e seus ossos podem ficar marcados para sempre por esse rastro de energia. Você sobreviveria ou viraria cinzas? O que aconteceria se você parasse de tomar banho por exatos 365 dias? Nas primeiras semanas, o cheiro seria o de menos. Seu corpo se torna um banquete para bilhões de bactérias e fungos que se proliferam sem controle. Em um mês, uma camada de pele morta. Sua pele começa a coçar tanto que suas unhas causam feridas abertas. Aos 6 meses, o acúmulo de óleos naturais causa inflamações profundas. Depois de um ano, o sistema imunológico está em guerra constante. No final do ano, você não estaria apenas sujo. Você estaria lutando pela vida em uma pele que apodreceu viva. Você aguentaria chegar pelo menos no segundo mês?